Olá, bem-vindos ao segmento do canal em que a gente vai conversar sobre literatura, o literalmente. Como um primeiro projeto para a gente aqui, eu pensei que seria interessante se a gente fizesse alguma coisa que fosse pertinente ao mês de dezembro, relacionado com a questão do Natal, é claro. Então, eu dei uma pesquisada com relação às tradições natalinas e principalmente aquelas dos Estados Unidos e da Inglaterra, elas têm uma origem no período vitoriano. Todas elas têm um fundo ali que vem desde esse período. E nisso nós temos coisas que nem pendurar a meia na lareira, ou aquelas coisas que a gente vê em filmes, os corais que vão de porta em porta cantando, ou até mesmo decorar a árvore de Natal. Tudo isso vem desse mesmo período. Só que tinha uma tradição que era muito popular naquela época e que não sobreviveu aos dias de hoje, que é a tradição de contar histórias de fantasma com os amigos e as famílias, todos reunidos na véspera de Natal. E disso veio a ideia do Natal sobrenatural. E desde quando existe essa tradição? Bom, é difícil dizer, porque eu vi estudiosos falando que seria de um período anterior ao período vitoriano, e tem gente que diz que nasceu exatamente no período vitoriano mesmo. Mas para os fins desse vídeo, a gente vai se ater a como essa tradição era desenvolvida e como ela se dava no período vitoriano mesmo, porque é de lá que a gente tem um maior número de informações, uma coisa mais cristalizada de como que essa tradição era importante para as pessoas e de como ela se desenvolvia nesse período. Um exemplo disso é no livro do Harry James, A Volta do Parafuso, que ele usa um mecanismo de moldura, um framing para a história principal dele, que é uma história de fantasma, uma história de sobrenatural, de terror, assim. E a moldura que ele usa são alguns amigos contando uns para os outros, na véspera de Natal, histórias de fantasma. E isso mostra como é que o costume era uma coisa que era natural para a época e era uma coisa que eles gostavam bastante. Mas o exemplo mais clássico, é claro, é o Dickens com um cântico de Natal ou um conto de Natal. Eu já vi ser traduzido de algumas formas diferentes por aqui o nome desse livro. E realmente foi o livro que mais marcou aquela geração e talvez seja o livro de Natal mais popular até hoje. Eles dizem que na época ele foi inclusive o responsável por reintroduzir muitas tradições natalinas, porque aquela sociedade estava passando pela Revolução Industrial, assim, e estavam perdendo-se muitas coisas. E com o sucesso, que foi um sucesso imediato, reintroduziu-se muitas daquelas tradições imediatamente, assim. E muitas das tradições que o Dickens estabeleceu naquela época sobrevivem até hoje. Inclusive a ideia de um Natal branco, um Natal nevado, vem de Dickens. Os estudiosos falam que é porque na infância dele, nos natais formativos dele, de quando ele era pequeno, esses primeiros natais, foram natais em que a Inglaterra estava passando por uma mini idade do gelo. Então, eram natais, eram invernos muito frios e os natais dele eram sempre nevados, e daí que ele teria tirado essa visão dele com relação ao Natal. E por que essa tradição era tão popular para os vitorianos? Bom, o período vitoriano foi um período de grandes inovações tecnológicas, foi um período de uma racionalização muito grande, foi o período do surgimento das leis naturais, o Darwin lançou a origem das espécies. E assim, era uma sociedade que estava passando por todas essas coisas, só que paralelamente era uma sociedade que gostava muito de esotéricos, de shows de ilusionista, eles frequentavam espiritualistas, eles amavam o sobrenatural. E a literatura gótica era ainda muito importante na época, é o período das irmãs Bronte com os livros delas, é o período do Drácula, do Bram Stoker. Então era uma literatura muito popular. E se você unir isso ao fato de que com a evolução tecnológica a impressão ficou muito mais barata, os livros pararam de ser uma coisa que era só para as classes mais ricas e começaram a ser também um entretenimento para uma gama muito maior de pessoas.
E como esse tipo de literatura que estava sendo produzida, essa literatura sobrenatural, era o que era mais produzido, então um grande número de pessoas consumia esse tipo de história, e não é de se admirar que quando se juntavam com os amigos, com a família na véspera do Natal, eles queriam contar histórias de fantasma também. E também porque eles não tinham nem Netflix, nem TV na época, né? Mas então, daí que vem a ideia da gente fazer em dezembro o mês do Natal sobrenatural, e vai funcionar da seguinte forma: a gente vai conversar cada semana sobre alguma história diferente que tenha algum quê de sobrenatural, alguma coisa de horror, de mistério. Não necessariamente vão ser histórias ligadas ao período natalino em si ou ao período vitoriano. Vão ser só histórias com essa linha de sobrenatural mesmo. E se também, se tiver alguma outra mídia que essa história foi contada, algum filme, alguma série, a gente vai conversar sobre ela também. Ou às vezes algum recorte temático também, a gente pode conversar sobre ele. Bom, então é isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links com informações com relação a essa tradição vitoriana de contar histórias de fantasma na véspera do Natal. Se alguém se interessar, estão aqui embaixo. Elas só estão em inglês, mas se por algum acaso alguém quiser ler e souber ler em inglês, está aqui embaixo, tá? Espero que vocês tenham gostado da ideia do projeto, que vocês se inscrevam para acompanhar os vídeos desse e dos outros segmentos do canal. Muito obrigada pela atenção e até mais!